para trazer as informações do Atlético, também conectado o Breno Galante. Último dia de treino, né? Mais cedo, agora sim, fechada a preparação para a última rodada do Campeonato Mineiro, né, Matheus? Pois é, Léo, um abraço para você, para os ouvintes ligados na FM O Tempo. Os jogadores treinaram pela manhã na Cidade do Galo, com foco na parte tática, treinos de bola parada, também finalização. Logo depois as atividades foram liberadas, mas por pouco tempo. À noite tem que estar todo mundo de volta na Cidade do Galo para o regime de concentração para esse último jogo, antes do último jogo, né? Da fase de grupos do Campeonato Mineiro. O Galo, que já está praticamente classificado para as semifinais, precisa garantir a classificação e pode fazer isso mesmo com uma derrota, desde que Vila Nova e Uberlândia não consigam superar o Galo no saldo de gols. O Galo hoje é o líder do grupo B com 11 pontos, Uberlândia tem 8, Vila Nova também tem 8, o Galo tem 5 de saldo positivo, Uberlândia -2 e o Vila -4. Lembrando que para esse jogo devemos ter mudanças no time do Galo, muito provavelmente o Felipão poupando pelo menos alguns dos jogadores pendurados para não perder muita gente para as semifinais do Campeonato Mineiro, né? Para o primeiro jogo da semifinal, caso o Atlético avance. Lembrando que os pendurados são lateral direito Saravia, lateral esquerdo Arana, volante Otávio e a dupla de ataque Paulinho e Hulk. Breno Galante, boa tarde para você, Breno. Qual que seria a sua escalação para amanhã diante dessa situação vivida pelo Filipão com 5 jogadores pendurados? Boa tarde aí, Matheus, Léo, Dimara, Lélio, Seabra, turma de casa. Parece que tudo indica que o torcedor do Atlético vai ver um time bem diferente amanhã. Eu vou ser bem sincero, se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Everson, Edenilson, Fux, Gemerson e Rubens, Batalha, Scarpa, Igor Gomes, Alisson, Vargas e Kardec. Eu tô achando que ele vai colocar algo parecido com esse time em campo. Podemos ter a grande novidade, o Vitinho relacionado para esse jogo como opção de banco. E aí, todo mundo se recorda, o Vitinho até hoje só fez um jogo pelo Atlético, né? Campeonato Mineiro do ano passado, naquela vitória por 3-0 contra o Democrata Sete Lagoas, ele entrou no segundo tempo e jogou 45 minutos ali, quando o técnico era o Cudê, e depois não teve nenhuma oportunidade, jogou 4 jogos como titular da Copinha São Paulo, agora no início do ano. Seria uma boa vê-lo jogar. Mas eu acho que o Filipão vai colocar aí o Edenilson. Tem que poupar todo mundo mesmo, né, ô Matheus? Porque os cartões até zeram, mas se alguém tomar cartão agora vai ter que cumprir contra o próximo adversário do Atlético, possivelmente o América. E a gente sabe como vai ser um jogo difícil a semifinal. Então acho que o Filipão deve levar todo mundo pro banco. Eu acho que essa história do Filipão, dele manter essa concentração para os jogos, eu acho importantíssimo isso, o jogador, né, ter uma noite de sono junto ali na concentração, sendo supervisionado o sono, alimentação. Eu acho que o Filipão tá correto nessa história e cabe amanhã a gente ver como é que vai ser essa relação do torcedor com o Filipão, né? Porque eu vou ser bem sincero, eu não imagino que teremos um grande jogo, um jogo lindo e maravilhoso com uma formação como essa do Atlético. Com o time titular, tá difícil de ver o time jogar bem, gente. Com esse time aí mesclado, eu acho que amanhã o Atlético vence, mas vai ser aquele joguinho que a torcida novamente não vai costar. Espero que eu esteja errado, pessoal. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Jogo para aparecer aí nomes que não vinham aparecendo como titular. O caso do Edenilson também ali deslocado para a direita. Você que vai comentar o jogo amanhã aqui na Jornada do Tempo Esportes. E aí, Dimar Oliveira? Eu não arriscaria o time, não. Como não arrisco? Eu acho que ainda é uma decisão difícil, mesmo com esse. Aliás, é legal a gente explicar isso, né, Seabra, que o pessoal tem um pouco de dúvida. Quando a gente fala zeram os cartões, é para quem não levar o terceiro. Se levar o terceiro, vai cumprir no primeiro jogo da semifinal. O pessoal fica na dúvida, porque a gente fica falando zero cartão, eles acham que, né? Quem tiver pendurado e não levar, entra limpo. 2 cartões, é o que a gente chama de zero. 2 cartões zera na fase mata-mata. Mas acho que se tornou uma dúvida na cabeça do torcedor, principalmente o atleticano, né? Que tem esses jogadores importantes pendurados, enfim. Mas, assim, eu acho que todo mundo fala assim, é uma condicional, né? O Atlético está praticamente classificado. Praticamente não é classificado, né?
Então, não sei como que o Luiz Felipe tá pensando essa história do Atlético, se ele vai deixar mesmo essas feras, né? Que ainda não estão rendendo o que se espera no banco e entrar com eles no segundo tempo, se houver necessidade, ou se ele vai começar com eles e resolver uma situação e depois aí sim fazer as alterações. Eu realmente não apostaria numa equipe do Atlético, se é reserva mesclada ou se ele vai com o time titular. É importante dizer também, né, Matheus, que o Atlético ele não consegue melhorar a situação dele, né? De qualquer maneira, ele vai como o primeiro colocado para semifinal do campeonato estadual, né? O América, por exemplo, já tem 15 pontos ali na liderança do grupo C, o Cruzeiro que já atingiu 16 pontos, então o Atlético ele só vai conseguir passar como primeiro colocado do seu grupo. E o Tombense também tem 15 pontos. Então, ou seja, assim, o Atlético nem pega nem o Tombense. Porque o segundo colocado já vai sair desse grupo do Cruzeiro. O segundo melhor colocado será Cruzeiro ou Tombense. Isso. Até pelo campeonato, né, gera essa situação meio maluca, porque do grupo do Cruzeiro pode sair o primeiro geral e também o segundo melhor colocado. Então, ou nada disso, né? Que seria o quarto, né? Não, do grupo do Cruzeiro sai o segundo melhor colocado. Só do grupo do Cruzeiro. Seria o quarto, né? O quarto colocado aí. Porque o segundo melhor colocado, ele entra como quarto, né? Exatamente. Coisas do Campeonato Mineiro, né? Pra parte de baixo da tabela, vale a tabela geral. Pra parte de cima, não. Aí é cada grupo. Interessante, né, gente? Ano passado, por exemplo, os 3 do triangular final foram do grupo do América. Esse ano aí pode acontecer alguma coisa parecida com isso. Agora, sobre essa questão aí de poupar ou não poupar, eu vou te ser bem sincero, até tá classificado, né? Até tá classificado, né? Esse saldo de gols que o Matheus passou aí, se o Atlético sofrer esses gols, o Vila e tal, aí realmente é pra fechar as portas, não tem condição. O Atlético tá com 9 de saldo aí, não tem nenhuma condição de tomar 9 do Ipatinga, por exemplo, ou toma 5, sei lá, e o Vila faz 4. Eu acho uma coisa completamente descabida. Eu acho que o Filipão não sei se ele vai fazer isso, né? Eu faria, mas se preocupar mais em relação principalmente à dupla de ataque, porque as opções são pouquíssimas, já pensando numa semifinal, que pode dar inclusive Cruzeiro e Atlético. Daqui a pouco nós vamos falar muito sobre, né, projeções e tal, mas imagina o Atlético não teria Paulinho e Hulk contra o Cruzeiro. Eles não resolveram muito nos 2 clássicos aí, tudo bem, mas são os 2 jogadores que podem render alguma coisa, podem surpreender. O Hulk principalmente pode mudar. De repente o Hulk entra nesse jogo contra o Ipatinga, leva o terceiro amarelo e o Cruzeiro na frente ali, e aí? Eu acho complicado, eu acho que deveria se poupar sim, principalmente pensando em ataque. O resto do time, né? Aí é mais ou menos o que já tá desenhado mesmo. E pra poupar, né, Lélio, seria o único argumento esse de jogadores pendurados, né? Porque joga em casa, joga na Arena MRV. Não tem jogo no meio de semana o Atlético, né? Então não seria muito por desgaste, assim, dos jogadores, talvez. Então seria o único argumento esse, né? Essa maneira que falada que vai poupar aqui no futebol brasileiro é de uma maneira muito equivocada, né? Porque o camarada vai concentrar e vai ficar no banco de reservas provavelmente. Então não vai estar poupando coisa nenhuma, né? Ali quando você vai poupar, você fala, meu filho, vai aí descansar aí, faz alguma coisa. Mas o que eu fico preocupado, né, é com o adversário, porque o Ipatinga, ele vai vir para jogar a fuga, né, do rebaixamento, ou de lutar contra o rebaixamento. Pode até não golear e tudo mais, e seria muito ruim o Atlético terminar essa fase sendo derrotado. É isso aí que me preocupa. E aí vai para uma semana, porque o Atlético vai fazer um clássico, resta saber se é contra o Cruzeiro ou contra o América. Ele vai debaixo de porrada durante 6 dias, sabe? Levando uma cacetada atrás da outra, como se já não bastasse o clima ser horrível até aqui. Então o Filipão tem que estudar muito. Quer poupar o Hulk, o Paulinho, o Arana, são esses os pendurados? Beleza, pode poupar, mas o resto tem que jogar. Aliás, precisa jogar, porque até agora não jogaram também. Só para lembrar, o time do Atlético não jogou o futebol que a gente espera. Então, é isso aí. Eu sou totalmente contra poupar time, principalmente com uma semana de descanso. Mas eu entendo o lado dos cartões. É pertinente. Então, tira quem tá pendurado.
Fica a expectativa para saber como é que a torcida do Atlético vai se comportar diante do Vargas, né? Que pode ter uma chance como titular, o que não ocorre desde junho do ano passado, naquele empate do Atlético por 1-1 contra o Bragantino no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Em 2024, o Vargas só jogou diante do Patrocinense na estreia do Atlético na temporada, entrou aos 20 minutos no lugar do Allan Kardec e diante do América aos 20 do segundo tempo, obviamente. E contra o América, entrando aos 19 da etapa final, no lugar do Alisson, o Vargas, que desde que chegou ao Galo disputou 131 jogos, marcou 24 gols, deu 10 assistências. Torcida não tá gostando muito do Vargas nos últimos meses, né? Não. Fica a expectativa para saber se, quem sabe, dependendo da situação do jogo, o Isaac e o Cadu, que são jogadores revelados pelo Galo, os dois com 19 anos, podem ter a primeira oportunidade nesta temporada. Eles têm 3 jogos só com a camisa do Galo até agora, nesse ano nenhum. O Allan Kardec podemos ver em campo também, esse já muito mais experiente, no Galo há bastante tempo, só que disputou apenas 29 jogos e só fez 3 gols até agora. É por isso que eu digo que eu não apostaria no time dessa forma, porque além do adversário também tá querendo muita coisa, tem a história mesmo da reação da torcida em relação ao time, em relação ao Luiz Felipe Scolari e tudo mais. Então, para mim, assim, é o que o Lélio falou, tira aí os que estão com cartão, ou começa com eles e tira depois, porque não dá para arriscar. Não dá para arriscar, porque o Atlético, gente, fez um péssimo campeonato mineiro até agora nessa primeira fase, né? A situação em relação à torcida é precária, né? A gente sabe que a pressão existe. Talvez, aliás, o Campeonato Mineiro só serve para isso mesmo, né? Arrumar confusão. Então, eu não sei, eu não arrisco essa escalação com esse monte de gente poderosa aí entrando, base, não sei o que. Acho que na evolução do jogo até pode ser. E quanto ao Vargas, o próprio Breno trouxe ontem a informação de que já foi dito pro empresário dele que ele fica, né? Que ele vai entrar no esquema. Então é o seguinte, a torcida vai ter que acostumar com ele, ou entrando no jogo, ou ganhando vaga de titular, vai ter que acostumar. É uma coisa que, sabe, chegou... só completando, Breno, eu tava vendo, eu tava só lendo, não, na verdade ouvindo o PVC falar, e o PVC falou uma coisa, nosso companheiro, enfim, né, nas redes sociais e tudo mais, tem um carinho muito grande por ele, e ele tava dizendo o seguinte, o PVC tem muito essa relação de bastidores e tudo mais, e ele estava comentando o seguinte, que o Atlético, na verdade, o que se busca é que haja uma transparência com o torcedor. É chegar e falar assim, olha, não tem como, é isso aí, é isso. Nós temos este time, né? Não teremos, a princípio, condição de contratação de mais, lembrando que o Bernard já está contratado, né? E aí ainda pode vir um atacante até dia 7 e tudo mais. É isso aí. Nós não vamos além disso aqui. Entendeu? Para que haja uma condição de trabalho dessa comissão técnica e deste grupo. Porque enquanto você não faz isso e joga na transparência e na verdade aí com os torcedores, nem estou dizendo que a verdade é essa, tá? Estou concordando com o comentário do PVC. Porque é isso que parece, né? É o que fica pra gente. Enquanto você não faz isso, a cobrança é generalizada, gente. Não adianta. Ou você joga com a verdade, né? E com a história, é isso. Ou nós vamos montar, não sei o quê, um time lá, 4 Hulks, não era? Ou a gente vai montar mesmo um time para brigar por tudo. Então, acho que tá na hora do torcedor ouvir a verdade, porque talvez ele esteja cobrando da arquibancada uma coisa que ninguém que tá ali dentro de campo talvez possa responder para eles, né? A não ser a diretoria. Fala aí, Breno. Não, é só pra poder lembrar, Odimara, quando eu montei esse time, eu tô tirando só os 4 que estão pendurados. Ah, não, sim, eu entendi. Eu tô colocando jogadores na frente deles. Entendi. É justamente que só isso. Eu ia pontuar também, né? Obviamente que nós estamos falando aqui de poupar ou não poupar os pendurados. Tô falando aqui pra poupar o time do Atlético, Everson e Gemerson, não.
os pendurados aí que o Matheus falou, principalmente, eu colocaria, por exemplo, o Vitinho na lateral direito, porque o Mariano tá contundido e o Sarabia tá pendurado. Vai o Vitinho, colocaria com maior tranquilidade. O Arana na lateral esquerda tá pendurado, colocaria o Rubens ali. Você colocaria o Vitinho e não o Edenilson? Colocaria. Eu acho que esse momento é um momento bom para quem sabe dar uma oportunidade. Não sei se o Scolari vai fazer isso, mas eu acho que seria um momento bom para colocar o Vitinho para jogar. Para colocar ele tem treinado entre os profissionais, então coloca para jogar, pô. Não vejo motivo para não colocar. E agora, quando eu digo principalmente em relação ao ataque, Paulinho e Hulk, que são os jogadores que podem fazer a diferença numa semifinal. Aí de repente os dois tomam cartão, o Atlético vai ter que botar Isaac, Alisson, a turma toda da... Eu acho complicado. Então, por mim, esses aí que seriam poupados. Obviamente que só os com cartão, né? Agora, o Gemerson é que deve jogar, né, Matheus? O Gemerson não tem problema de cartão amarelo, ele tem sido titular nos últimos jogos, aliás, desde o início da temporada, né, com o Filipão. Foi também na última temporada o jogador da zaga que mais atuou em 2024. O Gemerson, ele concedeu uma entrevista coletiva hoje na Cidade do Galo e a gente vai ouvi-lo aqui primeiro falando sobre esse momento dele no Atlético após um período de fortes críticas por parte da torcida. Então, acho que é normal, né, para todo atleta quando joga, principalmente quando você tem uma sequência de jogos, ser criticado, elogiado. Isso faz parte do futebol. Ninguém vai estar imune a isso, né? Todos estão sujeitos à crítica. Então eu tento trabalhar, não deixar isso me afetar e ajudar meus companheiros, trabalhar no dia a dia, para sempre quando eu tiver ali o professor optar por mim, eu estar pronto. E o Gemerson também destaca a importância de uma vitória diante do Ipatinga amanhã, caso ela venha. Não, acho que vitória, né, não traz ali a tranquilidade para trabalhar melhor. Então amanhã, queira ou não, vai ser um jogo difícil, né? Eles também precisam vencer. A gente também precisa vencer para estar 100%, garantir classificado. E fazer um bom jogo, né? Jogar tranquilo, confiante. Sabemos que ainda a gente não fez o nosso futebol do ano passado, mas acho que pouco a pouco a gente vai retomar nosso futebol, que a gente brigou o ano passado até o final do título aí brasileiro. E por fim, o Gemerson foi perguntado também sobre a saída de bola do Atlético, que também tem sido alvo de críticas. Então, a gente tenta trabalhar o máximo possível a saída de bola curta e longa, né? A gente sabe que cada treinador tem sua filosofia de trabalho, seu método. Então a gente tenta trabalhar. O Filipão já gosta de trabalhar um pouquinho mais essa bola ali, um pouco mais longa ali, quando está na pressão. E os times, queira ou não, estão pressionando ainda mais, né? Sabe que essa bola curta, se deixar sair com facilidade, vai complicar a defesa. Então, os times tentam pressionar um pouco mais e às vezes não dá, né? Quando não dá ali, não corre tanto risco e por isso a bola vai um pouco mais... A gente tá tentando umas bolas mais longas. Gemerson, zagueiro do Atlético, que depois daquele jogo contra o Cruzeiro em que ele fez o gol contra, foi alvo assim de críticas ferozes da torcida. Eu lembro até aquele jogo diante do Fluminense, que foi logo o primeiro, depois do clássico na Arena MRV, o nome dele sendo anunciado pelo locutor do estádio e já sendo vaiado. E quando o jogo começou, a mesma coisa, a torcida pegou bastante no pé do Gemerson. Aí veio o jogo contra o América, que ele também foi mal. E aí o Filipão bancando o Gemerson no fim da temporada passada e no início dessa também. E o Gemerson nesse instante, pra você, Lélio Gustavo, merece, tem que ser titular no Atlético. E ontem você até perguntou pro Bruno Fux, e a gente recebeu ele aqui na entrevista, sobre uma deficiência da defesa que toma bola aérea, né? Em bola parada também, gols nessas situações. E ele foi perguntado aí também sobre a saída de bola, que também tem sido criticada do Atlético. Concorda também, Lélio? Concordo, sem dúvida alguma. O Atlético tem muita dificuldade para construir o jogo a partir do seu campo, né? Como é dito hoje em dia. Mas realmente há muita coisa a ser acertada. Você vai e pega alguns lances do Atlético ano passado, quando ele era pressionado assim, o time saía maravilhosamente bem. É só você pegar, por exemplo, o gol do Edenilson no Maracanã. Foi dessa maneira. Flamengo abafando e o Atlético ali com 3-4 toques colocou o Edenilson em condição de finalizar e praticamente fechar a tampa do caixão do Flamengo lá no Rio de Janeiro.
contra o Grêmio aqui na Arena também foi dessa maneira. Então, o que, aliás, ontem acabou não tendo tempo, eu gostaria de saber, né, uma resposta do Bruno Fux, que era em qual estágio físico o time do Atlético está. Porque essa semana a gente até falou, o time é muito pesado, sabe? Então, falta mobilidade em alguns momentos. Tanto que o Alisson entra, parece que ele tá com o motor ligado. E tá todo mundo de patinete dentro de campo. É muito diferente. E isso no primeiro tempo contra o América ficou assim, muito evidente para mim. Mas, sobre a titularidade do Gemerson, eu vou repetir aqui, minha dupla de zaga seria Maurício Lemos e Igor Rabelo. Só para fazer um adendo ao que o Lélio falou, eu assisti bem de perto ao clássico entre Atlético e América, fiquei ali atrás do gol acompanhando o ataque do Atlético. A participação do Paulinho e do Guilherme Arana me chamou a atenção. A baixa rotação dos dois, o baixo nível de intensidade, eu achei assim assustador. Eu também acho. A gente chegou até a comentar aqui, né, Matheus, depois que a gente fez o Palmeiras e São Paulo, né? Porque a gente viu uma intensidade tão grande. Ok, eles estavam decidindo alguma coisa, mas é do time, é dos times, né? O São Paulo que até não tá bem no Campeonato Paulista, mas que aquela intensidade toda, né? Era uma coisa que a gente normalmente não é o que a gente acompanha aqui, né? E só pra completar mas no segundo turno do Atlético ano passado tinha, Dimar. Não, isso que eu ia falar. Não, sim. Eu tô dizendo assim, neste Campeonato Mineiro a gente chegou a comentar isso aqui. O que eu tô dizendo, Lélio, é que em relação ao próprio Alisson, a gente vê essa mudança também quando o Rubens entra em campo, né? O Rubens também, desde o ano passado, toda vez que ele entrava era um turbilhão, né? Por quê? Porque ele roda ali tudo, né? Ele faz o trabalho dessa coisa toda. Eu também tenho achado o Atlético, não sei se praticamente eu não sei, a gente não entende essa explicação. O próprio Lélio falando, né, dessa final do Atlético, final de temporada do ano passado, são as mesmas peças, é o mesmo treinador, mas tem alguma coisa ali que não tá rodando. Agora, Odimar, você que já trabalhou nos clubes e trabalhou com inúmeros treinadores, como o Luxemburgo, o Filipão, você trabalhou com o Leão, se bem que o Leão não veio no início de temporada, né? Mas você pôde presenciar a temporada sendo iniciada com o Vanderlei, com o Filipão, aqui como dois grandes expoentes, né? Dos técnicos brasileiros. Você via também, eles não queriam ali o time voando em fevereiro, março. Exatamente. Por isso que eu gostaria de perguntar isso ao Bruno Fux, se é realmente um plano. Pode ser que agora o Atlético comece até a deslanchar mais na parte física, já às vésperas do início do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim você não pode cobrar o ápice físico, porque também ele em agosto ou setembro vai estar morto. E aí, a gente fala isso porque me chama a atenção que o Paulinho, ele já perdeu o gol na cara, ele, o goleiro, umas 3-4 vezes do mesmo jeito. Contra o Cruzeiro, eu não vou falar isso, que é perder o gol com 4 minutos, né? Não é possível que ele estava cansado com 4 minutos. Mas contra o Tombense foi assim no segundo tempo, contra o América foi assim no segundo tempo. A Camarada dá um pique de 30, 40 metros e tá chegando morto dentro da grande área. Só pode ser isso. Não tem outra explicação. Vou até fazer um contato com o Emerson Silame, fisiologista, né? Um dos principais nomes da fisiologia nacional, que era o fisiologista do Cruzeiro na época e tudo mais, foi do Real Madrid, enfim, esteve no Japão também e tudo mais, para que ele possa conversar com a gente para falar dessa questão, porque o Emerson trabalha exatamente nesse sentido, né? O início é um início mais moroso e tal, por essa condição física, depois eles vão subindo numa condição física, chega num ápice que mais ou menos ele calcula ali setembro, que é o ápice, depois tem a queda, porque tem que ter a queda, né? Então, para minimizar o máximo possível isso, porque obviamente a gente não é profissional da área para estar, né, conseguindo explicar, mas mais ou menos é isso. Mas a gente vai fazer uma entrevista. O que me chama atenção no time do Atlético também, além da parte física, claro, é a parte técnica também. Você não vê nada no time do Atlético, não vê nada. Você não vê um esquema, você não vê uma jogada, você não vê nada. Parece um amontoado de jogadores. Por isso é que é estranho, porque um time que foi terceiro colocado do Brasileiro do ano passado. Tudo bem, a parte física parou aí em janeiro e tal, volta e tudo bem.
Mas é um time que tem qualidade. São jogadores que têm qualidade. Ainda ganharam um reforço do Gustavo Scarpa que, né, vamos combinar que tem muita qualidade. Não é um Zé Mané, é um grande jogador. E o Gustavo Scarpa até hoje no Atlético, para mim, nada. Eu não vejo esse ano. O Atlético vive esse ano, pra mim, de individualidade. O Hulk resolveu o problema do Atlético aí umas 3, 4 vezes. O jogo tá ruim, o time não tá jogando nada, tá mal treinado, um time sem nada, o Hulk vai lá e resolve. Então, assim, até agora, a reta final do Campeonato Mineiro, tudo bem, a parte física a gente entende. Agora, a parte técnica também, tática, pra mim o Atlético até agora é nada. Mas no individual, você acha que eles estão bem? Quando você acha Só o Hulk. O Hulk é o cara que resolve. O Hulk, por exemplo, o jogo contra o Atlético se arrastando em campo. O Hulk pegou a bola em 2 lances, ele resolveu o problema. Aí vai ficar vivendo de individualidade. É complicado. Porque eu acho que no individual também eles estão mal. Deixa eu ouvir do Breno Galante, porque talvez eu acho que o atleticano, ele também já tem aquela pressão natural, porque depois de 2021, o time teve uma queda muito grande. Treinadores que vieram e o time não conseguiu render aquele mesmo futebol, nem necessariamente conquistar as mesmas coisas, o mesmo número de troféus, mas pelo menos ter um rendimento semelhante. E isso não aconteceu. E como inicia o ano, já não demonstrando assim um ápice físico, ou então um bom futebol que seja, nem na parte física. Você acha que vai muito por isso também, Breno? Ou você acredita que é um momento natural? É daqueles que acredita que precisa cobrar o Atlético por esse momento ruim agora, ou não? É algo natural mesmo? Ô, Léo, em início de temporada a gente sempre sabe que as coisas às vezes podem demorar, né? E o que a gente tá vendo no Atlético é essa demora. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Atlético vai apresentar um futebol diferente na semifinal. Aquela história do Ronaldinho, quando tá valendo, eu acredito muito nisso com esses jogadores do Atlético. Eles já demonstraram o potencial deles quando deram arrancada no segundo turno. Agora, também não espero que o Atlético faça mude aí, quando entrar em forma, que esse time vai fazer jogos de crescer os olhos, porque o futebol do Filipão nós vimos ano passado como é um jogo de resultados, você ganha de 1-0, sofrendo, mas ganha em cima da raça, em cima da técnica, de vez em quando, de um jogador ou outro. Eu não espero do Atlético aquele futebol de se encantar como a gente viu em vários jogos de 2021. Até pelo perfil do treinador que o Atlético tem hoje, mas espero um time mais competitivo, que foi o que a gente viu na reta final do campeonato. Seabra falou uma coisa que pra mim é latente, a questão técnica de cada jogador, né? O Lélio citou vários lances aí do Paulinho, inclusive também contra o Itabirito ele teve oportunidades que normalmente ano passado ele não erraria, a bola ano passado batia nele e entrava. Então eu tenho essa expectativa. Acho que fisicamente o time do Atlético ainda não se encontra bem. Acho que essa questão, ela pesa, mas eu acho que agora, né, chegando essa parte de decisão, eu acho que esses jogadores podem colocar isso acima, dar um algo mais e o Atlético começar a engrenar. Pra mim, na semifinal a gente já vê um Atlético com a cara bem diferente, viu, Léo? Ô, Matheus, pra fechar contigo nessa primeira participação, você separou aí 2 dados, né? Um sobre os times da Série A e esse aproveitamento do Atlético em relação a esses times da Série A e também um ineditismo, né? Que tá buscando o Ipatinga em Belo Horizonte, né, Matheus? Exatamente, o Fernando Martins e Miguel, ele fez um levantamento, publicou no início desta semana em otempo.com.br/esportes, mostrando que o Atlético tem o 3º pior aproveitamento neste início de temporada entre os 20 clubes da Série A, ficando atrás apenas de Corinthians e Botafogo. Em relação à questão do Ipatinga, Léo, nunca venceu o Atlético em Belo Horizonte. O Galo tem invicto contra o Tigre, jogando como mandante. Foram 8 partidas, 6 vitórias do Atlético e 2 empates. O Galo marcou 16 gols e sofreu 7. Será o primeiro duelo entre Galo e Tigre na Arena MRV. E o mais recente deles, em Belo Horizonte, culminou com o título do Atlético do Campeonato Mineiro de 2010. O Galo, dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo, marcou também a despedida do Marques, um dos maiores ídolos da história do Galo. Vamos lembrar aquele Galo, Léo, aquela escalação? Vamos lá, de 2010. Aranha, Carlos Alberto, Werley, Jairo Campos e Leandro, depois Júnior, Zé Luiz, Correia, depois Cáceres, Fabiano e Ricardinho, Diego Tardelli e Muriqui, depois o Marques. Jogo no Mineirão para 60.704 pagantes. Salvo algumas peças aí, né? Dá para ver como o Atlético muda de patamar, né? De time mesmo, né?
de escalação, salvando aí algumas tem alguns aí que, jogariam, né? Mas tem outros que não. O próprio Tardelli, ídolo no Atlético, assim, não o Tardelli hoje, né? Mas o futebol da época, né? Grupo que tinha Max também, final de carreira, mas, né, tinha, mas, olha. A dupla de zaga não dá não, né? O Erley e Jairo Campos. Menina, eu nem lembrava. Ô, Breno Galante, algo pra fechar, Breno? O Matheus agora deixou o torcedor do Atlético muito mais otimista, né? Valorizando o elenco que o Atlético tem hoje, né? Não, levantou o astral da turma do Atlético aí. Ô, Breno, escala o time que você falou, o time alternativo aí, só pra gente apagar isso da memória. Escala o time alternativo aí. Vai lá. Everson, Edenilson. Agora você vai ter gostado do Edenilson na direita, hein, Léo? Everson, Edenilson, Gemerson, Fux e Rubens. Batalha, Scarpa e Igor Gomes, o mesmo meio de campo do último jogo, com Alisson, Vargas e Kardec. Só espero, Léo, que amanhã a gente tenha a oportunidade de ver, por um tempo que seja, o Cadu e o Isaac e até o Vitinho. Porque são nesses jogos, o Atlético tá classificado. Se o Atlético não classificar amanhã, Filipão, um abraço pra você, mas não tem como a gente falar de você aqui se você não conseguir classificar amanhã com essa situação toda, meu amigo. Então o Atlético tá classificado, a gente sabe como é que é o futebol, mas pelo amor de Deus, né? Só espero que esses meninos tenham uma oportunidade amanhã. Grande abraço, pessoal. Até segunda. Valeu. Abração, Breno. Até segunda pra você também. Bom trabalho amanhã, também na Arena MRV, essa cobertura de Atlético e Ipatinga.